A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Então hoje vamos continuar o que temos ensinado. Na série chamada Destinados a Vencer, e número 1, falamos sobre como, sendo um crente, você precisa entender que Deus tem um plano para a sua vida. Número 2, falamos sobre voltar à corrida. Às vezes pessoas cometem erros e elas saem da corrida, mas Deus é um Deus de restauração. Você diz amém? Então falamos de como Deus é um Deus de restauração. E então semana passada falamos que se você vai avançar em Deus e avançar com Deus, você não pode deixar de falar de perdoar e esquecer. E eu quero dizer simplesmente, se você está aqui precisa pegar a fita ou o CD, como quer que prefira, porque como crente, se você vai avançar, você tem que esquecer o que está atrás e tem que perdoar algumas pessoas que estão lá. E você vai ter que perdoar pessoas agora mesmo, porque provavelmente alguém em algum lugar que fez algo com você ou está esperando para fazer, e você vai ter que perdoá-las. Amém? Então, nosso trabalho como crentes, eu estava falando sobre isso na noite passada depois do culto. Uma jovenzinha veio até mim, sabe, foi bonito, ela disse, pastor, eu perdoei alguém que fez algo comigo há anos atrás. E ela é mais madura que eu, sabe? Ela é mais velha que eu, ela era bem jovem, uma pessoa jovem, sabe? Uns 20 e pouco, e ela disse, eu tenho que perdoar de novo? Porque estão fazendo a mesma coisa que fizeram antes? Bem, a Bíblia diz, Jesus disse 7 vezes 70. Isso por dia, são 490 vezes por dia. Se fizeram isso com você há muito tempo atrás e agora fazem de novo uma segunda vez, são apenas 2. Então temos que perdoar. Tudo o que aconteceu no passado temos que perdoar. Você não tem que voltar lá, desencavar, apenas perdoe. Pai, eu te agradeço pelo sangue, eu os perdoo, e então você avança. Então hoje, se você tem pessoas que fizeram algo de errado com você, você tem que perdoá-las. Amém? Certo, então hoje Romanos capítulo 11, verso 29, vamos começar aí. Diz o seguinte, porque os dons, e em grego é gratuidade ou favores que Deus está dando a você. Romanos 11, 29, pois os dons, favores, chamados, convites de Deus são sem arrependimento. O grego diz assim, são irrevogáveis. Eu não sei quanto a você, mas eu sou grato que, não importa o que aconteça, se Deus te chama, Ele não tira os seus dons. Sabe, nos anos 80, ou dons, o que Ele quer que você faça. Nos anos 80 tivemos alguns ministros na TV que caíram, muitos aqui viram, assistiram, mas sabe, esses ministérios, esses ministros, Deus nunca tirou o dom deles. Agora, talvez as pessoas não ouçam a eles porque não confiam, mas o chamado de Deus nunca. Deus nunca vai tirar os chamados que Ele deu. Você diz amém? E eu li essa passagem a noite passada, mas eu estou sendo guiado, então vamos ler de novo. Vá para Gálatas rapidamente. Glória a Deus. Foi parte da mensagem de ontem. Não é parte da mensagem de hoje, mas Gálatas capítulo 6. Porque muitas pessoas realmente acreditam que elas acabaram para Deus. E eu fiz essa declaração a noite passada no culto e uma senhora veio chorando, soluçando pesadamente. E ela disse, eu realmente cria que eu estava acabada para Ele. E então eu venho para a sua igreja hoje, sabe? E você diz isso. Então se você está aqui hoje, talvez tenha que ouvir isso. Com o coração aberto, você não está acabado para Deus. E existe poder restaurador em Deus para te trazer de volta. Veja, uma diferença entre os homens e Deus é que como os homens muitas vezes temos que batalhar para voltar. Com os homens, já notaram isso? E nem tudo disso é ruim. Se você quebrou a confiança da sua esposa, ou quebrou a confiança do seu marido, às vezes você tem que lutar para reconquistar, você quebrou. Mas você não tem que fazer isso com Deus. Então muitas vezes olhamos para Deus como para os homens e pensamos, eu tenho que lutar para com Deus por causa disso e daquilo, mas não funciona com Deus. Deus é um Deus de restauração, Ele vai te colocar no lugar certo de volta, imediatamente Ele não vai te fazer ter que subir algum tipo de escada. Deus não é assim. Então Gálatas capítulo 6, verso 1. Ele está falando aos cristãos, Paulo escrevendo, a igreja da Galácia, ele diz, irmãos,
se alguém for surpreendido em alguma falta, na verdade a palavra surpreendido no grego, se eles caem ou se são pegos com a guarda baixa, quem sabe que quando é pego com a guarda baixa acaba fazendo algo que você nem acredita que fez até que está feito? Bem, há uma passagem sobre isso. Irmãos, se alguém for surpreendido, pego de guarda baixa, numa falta, ou seja, deslize ou erro, vocês que são espirituais, notem que ele está qualificando a declaração. Vocês que são espirituais são aqueles que não vão julgar as pessoas que caíram no pecado. Ele diz, vocês que são espirituais, restaurem, e essa palavra significa recuperar o osso quebrado e pôr ele de volta no lugar. Restaurem esse com espírito de brandura, e ele está falando da atitude com a qual você os aborda, considerando a si mesmo para que você não seja tentado. E eu descobri isso com os anos. Se eu julgo alguém que caiu num pecado, que fez algo errado, e sabe, não importa o que foi, não importa o que foi, se eu passar a julgar isso, e começar a falar da forma errada ou até lidar com isso da forma errada, aquilo no que ele foi tentado, eu serei tentado. Está bem aqui na Bíblia. Então, como crente, a parte que nos cabe, devemos nos considerar, precisamos restaurar pessoas, mas essa é a parte que eu quero. Deus é um Deus de restauração. Deus não se cansou de você, Deus não acabou com você, Ele é um Deus de restauração. Se Ele quer que eu restaure alguém, certamente Ele mesmo está no negócio da restauração. Deus não vai dizer para você fazer algo que Ele não vai dar suporte, com habilidade e poder. Então Deus é um Deus de restauração. Amém. Alguém precisa ouvir isso hoje, então foi algo bem rápido, certo? Vamos para Salmos 37 e falar do que queremos entrar hoje. Salmos 37. Glória a Deus. Salmos 37. E eu quero dar o título para isso hoje de Navegando em direção ao seu destino. A palavra destino, na Bíblia, literalmente é um propósito. Bem, você não tem a palavra destino, tem predestinado, mas é um propósito ou plano pré-determinado. A palavra predestinação está na Bíblia. Isso quer dizer que Deus pôs fronteiras ou limites em você. Então eu uso a mim mesmo como exemplo porque eu não sei o que Deus te chamou para fazer ou o que quer que você faça na vida. Nem sempre é ministério e eu quero que você entenda isso. Quando eu falo de ministério é aqui no púlpito. Você entende, se você é chamado para ser um empresário ou uma empresária, ou um professor ou médico, tudo isso pode ser um ministério. Tudo isso é ministério. Sabe, quando eu vejo empresários vindo à igreja, muitas vezes, quando são novos na igreja, eles quase se deprimem porque estão nos negócios e não no ministério. Mas aí está a questão. Se você estudar o Velho Testamento e o Novo Testamento, você pode comparar assim. Nós, no ministério deste lado, somos o sacerdote. Não esse tipo de sacerdote que você pensa. Mas o que eu estou tentando dizer é, somos aqueles que estamos ministrando a Deus e ministrando a palavra a você, como era no Velho Testamento o sacerdote. E no Velho Testamento, as pessoas que faziam dinheiro e tinham dinheiro eram os reis. Então, na Nova Aliança, essas pessoas de negócios que olhamos e pensamos, bem, não são parte do ministério, elas são os reis. Deus tem um chamado na vida delas para fazer dinheiro, para que elas ponham esse dinheiro no reino de Deus. São os reis. Vocês estão comigo? E Deus as coloca no corpo, literalmente no Velho Testamento, isso é um chamado. Talvez falemos disso nessa série. Em Romanos capítulo 12 é literalmente um dom de doador. Não dá para dar se você não tem. Estão comigo? Entenda, todos são chamados para dizimar e para ofertar, mas você não pode ter o dom de doador, a não ser que Deus ponha um dom dentro de você para fazer dinheiro. Amém? Então há unções e chamados para todo tipo de coisas diferentes. Então queremos que você entenda que em Salmos 139, verso 16, não precisa abrir. Falamos disso várias vezes. A Bíblia diz que há um livro no céu. Davi está escrevendo isso e falando sobre seu nascimento e como Deus o formou no útero da mãe. E ele disse, antes mesmo de eu nascer, havia um livro no céu com todos os meus dias escritos antes de eu viver qualquer um. Agora pense sobre isso. Antes de você viver qualquer dia, Deus tinha um plano para a sua vida e todos os dias estão escritos para você. Então é por isso que pessoas são infelizes. É por isso que as pessoas sabem, vão para o trabalho e odeiam o trabalho. Porque quando você descobrir o que Deus quer que você faça, você nunca vai odiar nem ser infeliz. Você vai amar absolutamente, amém? Então hoje em Salmos 37 vamos começar a falar sobre navegar. Para seu propósito e chamada definitivos que Deus tem na sua vida, navegando para o seu destino, vamos ler. Salmos 37. Vamos começar no verso 3.
Confia no Senhor, e essa é outra palavra para pôr a sua fé em. É a versão do Velho Testamento para fé. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te de verdade. Você não se alegra que Deus não apenas te alimenta, mas o Novo Testamento diz que Ele supre todas as necessidades. Ele supre as suas necessidades pelas suas riquezas em glória. É bom ser alimentado, mas é bom ser abençoado e ter tudo, amém? Então o verso 4 diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu quero ler mais uma vez porque vamos começar a falar hoje, certo? Como que eu posso estar focado na direção, forçar na direção, caminhar na direção do destino que Deus tem para a minha vida? Como eu chego lá? Bem, a Bíblia diz, e eu quero ter certeza que você está comigo, vamos ver o verso de novo. Deleita-te no Senhor e Ele vai te dar os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor e Ele vai te dar os desejos do teu coração. Agora ouçam. Eu acredito com todo o meu coração, vocês podem não acreditar, mas eu creio com todo o coração. Nem todos os desejos no coração de alguém são de Deus. Mas quando você se deleita no Senhor, os seus desejos virão dele. Há desejos carnais, desejos que você mesmo criou, mas há desejos que vêm de Deus. E a forma como Deus te faz navegar em direção ao teu destino Ele começa a colocar desejos ardentes dentro de você. Coisas que não dá para se livrar, coisas, todo dia você acorda e está lá, toda vez que você ora fica mais forte, toda vez que você vai a Deus, é como se essa coisa queimasse dentro de você. O que é isso? Bem, isso é o desejo que Deus pôs dentro. Acaba sendo um fogo queimando dentro de você. Sabe, rapaz, eu tenho que fazer isso que está dentro de mim. Agora, o problema com a maioria dos cristãos é que quando isso começa nas suas vidas não sabem o que fazer. Eles abandonam o emprego, sabem? Eu tenho esse desejo, eu vou abandonar o meu emprego e fazer isso. Bem, também há outro lado disso. Paulo, grande apóstolo de Deus, Deus o chamou, e antes de ele fazer qualquer coisa, a Bíblia diz que ele foi para o deserto. Estão comigo? Ele foi para o deserto e passou anos antes de sair e servir ao Senhor. Então, antes de ele começar a ministrar a palavra, a Bíblia diz que ele era um diácono. Ele apenas servia. E uma coisa importante, é bom você anotar, está no Evangelho de Lucas, vamos falar isso mais tarde nessa série, mas a Bíblia diz, até que possa ser confiado a você o que é de outro homem, Deus não pode te confiar o que é seu. Então, muitos aqui, você trabalha para outra pessoa e talvez essa série está mexendo com você. Eu recebo muitos e-mails e cartas que dizem: pastor, isso está mexendo comigo, esse desejo de fazer o que eu creio que Deus realmente me chamou para fazer, mas deixa eu dizer, lembram Romanos capítulo 12, que você deve experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Há estágios. Lembram que eu disse que a cada estágio Deus está testando você? Não com doença, não com coisas ruins, com pobreza, mas Deus te testa em algumas coisas. Caráter, integridade. Ele nos testa com essas coisas. Como realmente está nosso coração? Na verdade, se você procurar a palavra grega para testar, duas palavras principais na Bíblia, uma delas é preazo, e a outra é dokimosan, algo assim. As duas são italianas. Mas então, a descendência dele é italiana, mas estão em grego. Essas duas palavras significam literalmente testar a substância para ver do que é feita. Testar a substância para ver do que é feita. Um teste é realizado para saber do que você é feito. Deus não te testa para te deixar doente. Deus não te testa para ver se você vai ficar pobre o resto da vida para servi-lo. Isso não é teste de Deus. As coisas em que Deus nos testa: ei, Abraão, leve seu filho para o monte e o ofereça como sacrifício. Bem, ele o leva e o que Deus faz? Quando ele chega lá, ele obedece a Deus, mas Abraão, no pé do monte, diz ao rapaz que foi com ele: eu e o garoto voltaremos de manhã. Isso é fé. Então ele diz isso e sabe, ele sobe lá e prepara um altar e se prepara para oferecer seu filho. Você conhece a história? Bem, o que acontece? De repente, a Bíblia diz que Jeová Jireh é uma palavra hebraica para Deus sendo seu provedor, e literalmente é: Deus vê antes, vê a necessidade, e Ele supre a necessidade antes mesmo de você chegar lá. Então Deus tem esse cordeiro preso, e ele está bem ali em cima do monte, esperando que eles cheguem lá. E quando eles chegam, põe aquele cordeiro, e é a oferta ao invés do seu próprio filho. Ele queria ver se ele o obedeceria.
Então parte do teste que acontece na vida é Deus quer ver se você é obediente, Ele quer ver que tipo de caráter você tem. Mas note o que Ele diz, deleita-te no Senhor, e Ele te dará os desejos do coração. Muitas pessoas têm uma fantasia, não é um desejo. A fantasia é se eu ganhar na loteria, se eu ganhar muito dinheiro, se eu ganhar $1 milhão, 50 milhões, seja lá o que for, se vier a mim, essa é a minha fantasia, eu me mudo pro Havaí, eu vou ter até alguém lá abanando aquela coisa e me refrescando enquanto eu deito ali no sol. E eu vou mandar dinheiro para missionários, vou mandar até para o pastor lá na igreja. Pode mandar as fitas, glória a Deus, mas eu quero ficar aqui curtindo esse tempo bom. Isso é uma fantasia? Porque Deus não nos pôs na terra para não fazer nada pelo seu reino, não fazer nada para influenciar outros para Ele. Deus te pôs aqui para influenciar outras pessoas. Para o reino, você diz amém? Então, se você está anotando, escreva deleitar. Ele diz deleita-te no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. A palavra deleitar, no hebraico, quer dizer ficar maleável ou flexível. Porque ele usa a palavra deleitar e você pensa, tudo bem, eu vou me divertir aqui, eu estou me deleitando no Senhor. E até pode ser isso, mas a definição real significa ficar maleável. Sempre lembre, a Bíblia fala disso muito claramente em Jeremias, no Velho Testamento, e também fala em muitos outros lugares, que Deus é o oleiro e você é o barro. Ele nunca vai te moldar como algo ruim. Deus te projetou e te modelou. Ele sabe exatamente o que vai te fazer feliz. Ele sabe exatamente o que você vai gostar na vida. Deus te projetou. Você diz amém? Você achou que tinha se criado? Deus fez isso. Então ele sabe exatamente que se você fizer isso para o resto da sua vida, isso vai te fazer feliz. Deus sabe disso. Então ele começa a soltar o desejo no seu coração para fazer essa certa coisa. É isso que eu desejo fazer. Você já ouviu pessoas dizendo isso? Mas ele diz isso, maleável. Duas coisas para você escrever. Você precisa estar maleável para Deus na presença dele. Ou, pai, eu quero estar maleável. Quero fazer o que você quiser. Porque não acaba aí. Você sabe, se você tem um emprego, quantos sabem que se você tem um chefe ou algo assim, você terá que ser maleável? Quantos sabem que Deus põe pessoas na nossa vida para nos ajudar? Para nos moldar e nos levar onde precisamos ir? Então tenho que ser maleável? Agora, eu disse isso ontem, não estava planejando, mas eu quero dizer hoje aqui de novo rapidamente. Sabe, eu observo isso como pastor ao longo dos anos. Eu estava dizendo isso a alguém e eu usei na minha mensagem ontem e é verdade. Se eu sentisse que Deus me chamou para ser alguém de restaurante, para ter um restaurante, bem, na nossa igreja acontece de termos um indivíduo que tem uma franquia de restaurante, ele vem à nossa igreja, eu chamaria e diria, ei, eu posso te acompanhar no seu trabalho? Eu quero ver como você controla um restaurante, porque eu creio que eu fui chamado para ter um restaurante e eu vou começar. E ele vai dizer, rapaz, vai ser ótimo, eu vou te ajudar, eu vou te treinar e tudo mais. E ele me treina e eu me torno um grande gerente ali, e ele me ama. E eu digo a ele, eu vou começar aquele restaurante, e eu começo bem no quintal dele. Deixa eu falar algumas coisas sobre integridade, porque eu acho que ouvimos a palavra, mas não entendemos de verdade o que é integridade. Se você é um homem de negócios e você trabalha para outra pessoa que tem um negócio, você não sai dessa empresa e começa o que você faz para eles e se torna um concorrente. Você não faz isso, a não ser que tenha a bênção deles e eles querem que você faça isso. É por isso que muitos cristãos, eles ficam frustrados e saem para começar a sua própria coisa. Começaram a igreja do outro lado da rua da igreja onde vão. Estão comigo? Não é uma coisa de Deus. E não temos ninguém aqui, eu não estou falando, mas fazem isso o tempo todo, do outro lado da rua, começam uma igreja local, e sabem, muitas vezes nem mesmo chamam o pastor. E às vezes as pessoas ficam meio centradas em se alguém tem um chamado ou não, e então vão para esse tipo de igreja e destroem sua vida. Não estão na igreja onde Deus os chamou. Mas deixa eu te dizer, você não faz esse tipo de coisa. A integridade sempre fará muito além do melhor para nunca machucar ou ofender alguém. Então é assim. E eu vejo pessoas nos negócios fazerem isso. Elas começam a sua própria coisa e pegam várias pessoas que estavam no outro negócio com elas. E então esse outro negócio onde trabalhavam perde todo tipo de entradas porque essas pessoas foram com você. E então dizem assim, Deus me disse para fazer isso. Deixa eu dizer algo sobre Deus, Ele nunca te disse para fazer algo.
que vai machucar uma pessoa que tem sido uma bênção na sua vida. Essa pessoa te abençoou, te deu um emprego, te deu um bom salário, te deu tudo isso. Então ouça com atenção, se for para ser maleável, você também terá que ser maleável para isso. É isso que a palavra te diz hoje. Permita que isso encharque seu coração e sua cabeça. Então você se torna alguém de integridade. Eu nunca vou fazer isso com alguém. Ele diz assim, deleita-te no Senhor. Agora vejam, e Ele dará a você, Ele dará os desejos do teu coração. Então o que acontece é que à medida que eu sou maleável com Deus, à medida que eu amo, que eu o adoro, Ele começa a pôr desejo no meu coração. Ele começa a pôr algo lá dentro. Mas não acontece do dia para a noite. E muitas vezes tem uma coisa de maturidade que temos que passar e entender que Deus pode usar qualquer um a qualquer tempo, mas há uma diferença entre um indivíduo maduro e alguém que, sabe, de repente se empolga com Deus e sai correndo para fazer algo grande para Deus. Há uma diferença. Amém? Então vamos ler, vamos ver o que diz. Ele continua e diz, Ele dará os desejos do seu coração, se você se deleitar nele. Agora vejam. Entrega os teus caminhos a Ele, ao Senhor, confie nele, ponha sua fé nele. Agora vejam. E Ele, não você. Veja isso. E Ele fará acontecer. Não é você que faz acontecer, Deus faz acontecer. E eu posso me usar como exemplo para este, porque sabe, pessoal, eu lembro quando Deus pôs no meu coração para começar uma igreja. Agora entenda, as pessoas acham que é uma coisa fácil, assim, tudo bem, comece um estudo bíblico e as pessoas virão. Bem, a questão é a seguinte, não é fácil assim. Qualquer um pode fazer pessoas virem, isso não é a coisa difícil, mas sabem, eu lembro que alguém me disse há muitos anos atrás, isso serve para você nos negócios, serve para você na sua vida, serve se você vai para a faculdade, serve em qualquer lugar. Ele me disse o seguinte, eu estava aqui na nossa igreja e a minha esposa e eu trouxemos esse ministro para ver o prédio e estávamos lá na parte do fundo, ainda não tínhamos construído isso aqui. E ele disse, sabe, Mike, você passou no teste do fracasso. E o que ele queria dizer era, tínhamos 3.000 pessoas vindo à igreja naquele tempo e a média na América era 70, talvez hoje seja 90. Então ele disse, você passou no teste do fracasso? E ele disse, agora a chave é passar no teste do sucesso. E como crentes, muitos de nós já passamos no teste do fracasso. Eu continuo sendo crente. Eu continuo salvo, fechado com Deus. Agora a questão é, vamos ter a consistência na vida, continuarmos a andar com Deus, e isso funciona nos negócios, funciona em qualquer área da vida. Será que vamos passar no teste do sucesso? Vejam, de repente nossa igreja agora, sabe, nossa igreja é bem conhecida, a maioria das pessoas conhecem a nossa igreja, isso é muito bom. Mas vamos passar no teste do sucesso? Essa igreja não é um resultado meu, não é um resultado de quão grande eu sou. Essa igreja não vive ou morre se eu estou ou não aqui. Essa igreja é quem é por causa de Deus, e por causa de Jesus, e por causa do chamado. Se você consegue ser humilde diante de Deus, em toda a área da vida, então Deus pode continuamente promover aonde você vai. Mas eu quero que notem, entrega teus caminhos a Ele. Literalmente no grego quer dizer joga tudo para Deus. Entregar, jogue tudo para Deus. E ele diz assim, e Ele fará acontecer. Alguns de vocês estão tentando fazer algo acontecer que não é o tempo para isso. Eclesiastes, quantos conhecem a passagem? Há uma estação, há um tempo. Há uma estação para tudo, todo o tempo na Terra, uma estação diferente. Quando você faz isso, uma estação diferente para aquilo. Há estações em Deus. Há tempos em Deus. Não acontece do nada. Bem, eu acho que vou fazer isso. Não, há um tempo. Ele quer dizer noção de tempo para as coisas. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de tempo. Ele nasceu de novo, em Atos capítulo 9, e eis o que ele diz, Senhor, o que você quer que eu faça? E Deus começa a falar todas as coisas que ele queria que ele fizesse. Ele não vai e faz. Se passam exatamente 14 anos, 13 anos e meio e mais um pouco, antes de ele começar a fazer as coisas poderosas que fez para Deus. Primeiro ele foi para a solidão do deserto e passou o tempo com Deus. E a Bíblia diz que foi lá que ele aprendeu a revelação que ele teve. Ele foi ficar com Deus. Estão comigo? Então ele ficou com Deus e Deus lhe deu revelação. Então, no topo de tudo isso, ele se aproxima da igreja e eis o que a igreja diz. A igreja diz, isso não é louco, Paulo?
Ele matava cristãos, jogava cristãos na cadeia, não confiavam nele, não queriam nada com ele, ele teve que ganhar a confiança deles. Então, depois de ganhar a confiança, eles o colocaram para servir em diferentes níveis, levando dinheiro de uma igreja porque era um momento difícil. Paulo era o garoto de recados. Pense nisso. 2/3 do Novo Testamento ele escreveu. Mas no começo do seu ministério, ele é um servo, trabalhando para outro homem. Porque Deus disse na sua palavra, Jesus disse, eu só posso confiar algo a você se a você puder ser confiado o que é de outro homem e você tratar como se fosse seu. Estão comigo? Deixa eu dar alguns exemplos que vão te ajudar. Você tem um emprego. Você deve trabalhar nesse emprego como se fosse sua empresa, como se fosse sua, e você vai tratá-la como eles tratam. E você diz, é impossível, não é? Deixa eu dar outro exemplo. Eu trabalhei com meu irmão Joe, e as pessoas diziam, é fácil, é seu irmão. Sabia que a maioria dos irmãos não dão certo no ministério? Eles têm que se separar, eles não ficam juntos, tem competição e todo tipo de coisa. Mas eu estava lá servindo. Sabe, eu era um jovem ministro, e eu era um pastor auxiliar, e eu estava lá só para servir, não para competir. Eu não estava olhando para ele, sabe, eu não estava, sabe, eu vou competir com você. É meu irmão mais velho e, de verdade, eu reverencio o chamado na vida dele. Então eu fui servir. Mas eu tratei o ministério como se fosse meu ministério. Mas eu nunca tirei dele e disse, é meu. E eu tinha pessoas loucas depois dos cultos, quando eu pregava de vez em quando. Ele me deixava pregar, sabe? Pessoas vinham para mim e diziam, rapaz, se você começar uma igreja do outro lado, é para lá que eu vou. Aquilo me insultava. Eu era insultado toda vez que falavam. Eu pensava, é o cara mais carnal do mundo. Essa não é minha igreja, essa é a igreja do meu irmão e ele me permitiu fazer isso. Então aquilo me insultava. Mas se eu visse algo errado na igreja quando eu chegasse no domingo de manhã, eu consertava imediatamente, porque se fosse meu irmão Joe e ele pudesse ver aquilo, ele consertaria, então eu fazia aquilo. Eu tratava como se fosse minha. Se não pode ser confiado a você o que é de outro homem, como pode Deus, a Bíblia diz, dar a você o seu próprio? Alguns de vocês podem ter o dom para ser um empresário, ou um dom em você para ser um ministro, o que quer que seja, mas Deus não pode confiar a você até que você seja confiável. Eu vou encerrar. Vá comigo rapidamente para o livro de Provérbios. Vocês conhecem esses versos, Provérbios 3. Provérbios capítulo 3. Glória a Deus. Algo sobre integridade que, sabe, você pode escolher alguém que é pouco talentoso todo dia, mas não escolhe alguém que não tem integridade. Alguém que tem caráter eu escolheria, ou integridade no lugar de qualquer pessoa mais talentosa. Eu quero caráter. É exatamente o que Deus quer. Por isso que às vezes você olha para alguém e diz, não é tão talentoso quanto fulano, não tem tantos dons quanto aquele outro, mas Deus os está usando, por quê? Provavelmente por causa da integridade do coração. Porque Deus vai usar pessoas de integridade e caráter, antes mesmo de usar pessoas de talento. Estão comigo? Certo, Provérbios 3. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo quanto? Todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Vamos parar aqui. Você pode marcar se quiser anotar depois. Você não consegue perceber o plano de Deus na sua vida apenas percebendo. E o que ele está falando aqui é, uma das coisas mais perigosas que todos nós entramos é tentar entender tudo com o nosso próprio entendimento. Não se estribe no seu entendimento, por quê? Porque a sua compreensão daquilo que você acha que Deus quer que você faça na vida pode ser totalmente diferente. Agora ouçam com atenção. Deus nunca vai te fazer algo que você odeia. Ele não faz isso. Eu não odeio o que eu faço, absolutamente amo o que faço. Deus não vai te fazer algo, seja negócios ou ser um professor de escola. E você pode não gostar de ir à faculdade, mas preste atenção. Se Deus te chamou para ser um médico, um cirurgião neurológico, eu não vou na sua casa se você tem uma placa na sua porta que diz pratica-se cirurgia neurológica sem faculdade e sem diploma, mas funciona. Apenas venha para cá, eu farei uma cirurgia se você quiser. Então, às vezes, você tem que pagar um preço. Para chegar onde você terá que ir, em qualquer área da vida, há um preço a se pagar. Algumas pessoas pagam indo à faculdade, outras pessoas pagam apenas com dificuldades da vida, mas chegam ao mesmo lugar. Não é ruim você não ter ido à faculdade, Deus ainda pode te usar. Se você não foi, você entende? Agora vejam, notem o que ele diz. Verso 6.
Em todos os teus caminhos, reconhece-o. Agora Salomão escreveu esse, Davi escreveu o que lemos, Davi, esse é o filho dele, agora vejam. Ele diz isso, em todos os teus caminhos, reconhece-o. E ele direcionará o teu caminho. Todos queremos a direção de Deus para nossas vidas. E não quer dizer ministério o tempo todo, eu vou continuar dizendo isso. Pode ser para ser um advogado, para ser um médico, um professor, todas essas coisas. Deus pode te usar e as pessoas têm dons para fazerem isso. Não interprete errado se você tem um queimar no coração e você ama a Deus, agora você quer ser um ministro só porque ama Jesus. Amém? Mas ore. E uma das questões chaves, eu não sei se eu tenho tempo para entrar nisso, mas uma das questões-chave é começar a orar. Deus, o que você quer que eu faça? Em Colossenses 1, sabe o que Paulo orou por eles? Ele diz, eu desejo que vocês sejam cheios, preenchidos, completos do conhecimento da vontade de Deus. Por que ele oraria isso? Porque conhecimento da vontade de Deus é, você sabe agora, o que Deus quer que você faça na vida. Paulo orou em Efésios 1 para que pudessem saber qual a esperança do seu chamado. Deus tem um chamado na sua vida, não sempre para o ministério, mas Ele tem algo que Ele deu a você e te chama a fazer na terra. Paulo ora dizendo, eu oro para que tenham essa revelação, para que saibam foi isso que Deus me chamou a fazer. Vamos ver o que ele diz, ele vai direcionar seu caminho, e eu vou encerrar com o verso 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Um dos maiores problemas com os cristãos e com todos nós é ser sábio aos nossos olhos. Ou seja, começamos a pensar que sabemos. Ah, isso que eu vou fazer. E o que a Bíblia está nos dizendo é confie no Senhor com teu coração. Davi diz isso, Salomão diz isso. Confie no Senhor. Deixe que Ele direcione o caminho. Deixe que Ele faça acontecer. Não tente fazer algo acontecer que você acha que vai ser divertido. Mas deixe Deus ser aquele que faz acontecer na sua vida sem você forçar para acontecer. Estão comigo? Quanto mais você força, quanto mais luta, você pode fazer coisas acontecerem que não são de Deus. Então, quando você as termina, fica pensando, por que foi que eu fiz isso? Bem, você forçou e você entrou em algo que Deus nunca quis que você fizesse. Vocês estão comigo? Então queremos esperar em Deus, queremos esperar no Senhor, e Ele continua falando disso em vários lugares diferentes. Esperar no Senhor e que Ele seja aquele que faz acontecer, aquele que te direciona. E aqui está a questão, comece a orar agora. Pai, eu quero saber qual o seu chamado para a minha vida, o que você me capacitou a fazer. Não importa o que for, o que eu tenho que fazer, porque você me projetou, e é isso que eu vou ser feliz fazendo. Se você me chamou para ser professor de escola e eu posso influenciar crianças, é isso que eu quero fazer, eu não quero fazer nada diferente disso. Então todo dia ao levantar você vai dizer, eu sou muito grato. Hoje eu me levanto e vou tocar vidas de crianças, porque Deus me chamou para isso. Mas se você não foi chamado, e eu conheço alguns professores que não foram chamados, mas pastor, como você sabe, eu vivo perto deles. Estão comigo? Então pessoas não são chamadas para fazer certas coisas e são infelizes e passam essa infelicidade para as crianças ou para quem quer que seja. Você já esteve em algum hipermercado antes? Alguns daqueles caixas são infelizes, odeiam aquilo. Nha, nha, e lá vão eles, talvez eu tenha feito algo errado. Desculpe eu ter vindo aqui. Você odeia seu emprego, não é? Há uma coisa específica que Deus quer que você faça, que você não vai odiar e que você vai amar. Isso ajudou alguém aqui hoje? Amém. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.